Vamos lá, eu vou começar a aula, tá? Depois eu vou deixar gravado. E aí, quem não conseguiu assistir, assiste a gravação, tá? Eu quis fazer uma aula síncrona com vocês hoje, porque faz tempo, né, que a gente não faz uma aula síncrona. Então, aí, para vocês também poderem aproveitar, fazer alguma pergunta, se quiserem, a respeito do conteúdo, né? Então, vamos lá. Vou transmitir minha tela para vocês. Eu vou fazer assim, eu vou explicando o assunto. Aí, quando eu concluir uma sequência, eu volto na tela aqui inicial para ver se vocês têm alguma dúvida, tá? Vocês podem escrever no chat aí, e aí eu vou respondendo vocês conforme vocês vão tendo dúvida. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai ser rapidinho. Eu acredito aí que uns 20, 25 minutos eu consigo concluir o assunto com vocês, tá? Muito bem. Vamos lá então. Nessa aula, a gente vai tratar da questão do produto de solubilidade. É uma sequência da aula de equilíbrio químico, é o último tópico de equilíbrio químico, tá? Então, do que se trata o produto de solubilidade? Alguns sais, quando a gente coloca eles em água, por exemplo, o iodeto de chumbo, esse sal ele é insolúvel, tá? Como assim insolúvel, né? O que significa o sal ser insolúvel? Significa que uma pequena quantidade desse sal se solubiliza. A maior parte dele fica insolúvel, fica no estado sólido, né, ao fundo do frasco em que o sal está contido. Então, só para a gente fazer uma distinção aqui, por exemplo, cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Se a gente colocar o cloreto de sódio na água, vai se formar, né, vai sofrer dissociação e nós vamos ter então a formação do sódio e nós vamos ter a presença do íon cloreto na solução, tá? Então isso aqui é sólido e aí o sódio fica dissolvido na água e o cloreto também, tá? A solubilidade do cloreto de sódio é muito alta. A gente pode colocar 35 gramas de sal a cada 100 gramas ou 100 ml de água, tá? Esse assunto foi tratado nas primeiras aulas do ano. Vocês podem procurar, vocês vão encontrar esse assunto lá, tá? Agora, alguns sais, como o iodeto de chumbo, ele é muito pouco solúvel. Tão pouco a solubilidade dele que a gente considera ele insolúvel, tá? Mas apesar dele ser tratado como sendo insolúvel, como a gente vem falando, uma pequena parte dele se solubiliza e se apresenta na solução na forma de íon, né? Neste caso específico, o íon chumbo 2+, e o íon iodeto, né? Esse 2 aqui é por causa da carga do chumbo. Então são necessários dois íons iodeto para neutralizar, né, a carga do chumbo, tá certo? Aí acontece o seguinte, desse total de sal que a gente consegue solubilizar, ele entra em equilíbrio dinâmico, né? Então, existe um equilíbrio dinâmico entre o sal sólido, que se encontra no frasco, e os seus íons, que se encontram solubilizados. Então, como nós temos aqui um equilíbrio químico que existe entre o sólido e os íons que estão presentes na solução, nós podemos calcular a constante de equilíbrio para este sal, né? E a partir dessa constante, a gente pode achar a solubilidade do sal ou vice-versa. E como que isso é feito? Então, para a gente calcular a constante de solubilidade, nós precisamos conhecer a solubilidade do sal, tá?
De uma forma bastante genérica, vamos supor o seguinte: vamos supor que a solubilidade do iodeto de chumbo seja X, né? Uma vez que a solubilidade do iodeto de chumbo é X, eu vou ter uma quantidade X de íons chumbo presente na água e vou ter uma quantidade 2x de íons iodeto presentes na água, tá certo? Então, se essa quantidade X for solúvel, né, para ficar bem claro para vocês, vamos supor que eu coloque 1 grama de iodeto de chumbo na água. Desse total de 1 grama, X vai ser solubilizado, tá? Então, esse X não vai estar na forma sólida do sal, vai estar na forma dissociada, tá? Nesta forma aqui. Então, se uma quantidade X desse total de 1 grama, ou desse total de 1 mol, a gente poderia fazer qualquer, né, qualquer quantidade neste caso. Então, uma quantidade X desse total que foi colocado em água vai se solubilizar. Então, eu tenho uma quantidade X de chumbo e uma quantidade 2x do íon iodeto, tá certo? O KPS, ou seja, a constante de equilíbrio para esse equilíbrio químico, ele é dado pelo produto, né, pela multiplicação da concentração dos meus produtos, que nesse caso é o chumbo e o iodeto. O iodeto elevado ao quadrado, por causa do seu coeficiente estequiométrico. E eu não coloco aqui nesta constante o meu produto sólido, que é o reagente. Né? Na verdade, né? Eu falo meu produto sólido é o meu composto sólido. Né? A gente não coloca o composto sólido aqui na parte de baixo da equação. Por quê? Porque todo composto sólido, na constante de equilíbrio, o seu valor atribuído é 1. Porque a concentração do sólido é sempre constante. Né? Então a gente não precisa colocar o iodeto de chumbo aqui na parte inferior. Então, o KPS ele é sempre dado pela multiplicação da concentração dos produtos, ou seja, a concentração dos íons que estão solubilizados na solução. Tá? Neste caso específico, se a concentração do chumbo for X, a do iodo for 2x, né, ao quadrado, então o KPS seria calculado por 4 vezes a concentração, né, a solubilidade dele, ao cubo. Tá? Então, eu vou fazer um exercício com vocês para a gente ver isso na prática, como que funciona. Vocês vão ver que a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. Tá certo? Vamos fazer esse exercício, então. Ele diz o seguinte: a solubilidade do iodeto de chumbo é 1,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Calcule o seu produto de solubilidade. Então, para a gente calcular o KPS. Para calcular o KPS, nós temos aqui a concentração do chumbo, como foi visto anteriormente, vezes a concentração do iodeto elevado ao quadrado. Até aqui tudo bem. Então, o KPS será a concentração do chumbo a gente pode pegar da equação anterior, 4x ao cubo, né? Quanto vale x neste caso? Vale 1,2 vezes 10 a menos 3. Esta é a solubilidade do iodeto de chumbo. Uma outra forma de pensar seria o seguinte, né? Com a própria equação, que eu tinha escrito aqui para vocês anteriormente também. Então, iodeto de chumbo, ele está em equilíbrio com seus íons, de maneira que a concentração, é a quantidade de cada um desses íons, sendo o iodeto de chumbo X, esse X, nesse caso, vale 1,2 vezes 10 a menos 3. O mesmo valor vai ser designado para o chumbo, né, que também é X, então vai ser 1,2
vezes 10 a menos 3. E para o iodo, vai ser duas vezes esse valor. Então, vai ser 2,4 vezes 10 a menos 3. Então, se a gente fizer, né, aqui na equação do KPS, substituir cada um desses valores sobre a concentração na equação, nós vamos ter 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes 2,4 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, né? Perceba que isso daqui é exatamente isso daqui, tá certo? Por quê? 2,4 vezes 10 a menos 3 é duas vezes x ao quadrado, né? Então daria 4x, por isso que tem o 4x aqui. Esse cubo é porque isso daqui vale x e isso daqui é 2x, né? Ao quadrado. Então, ao quadrado vezes mais 1x ficaria x ao cubo. Então, você pode calcular o KPS das duas maneiras. Eu normalmente prefiro fazer desta maneira aqui, ó, tá? Porque daí você não fica decorando uma forma. Porque para cada sal a gente vai ter uma situação específica. Então, de forma geral, você resolve qualquer problema, né? Então, se a gente resolver essa conta, como que fica? O 2,4 ao quadrado é 5,76. Então, fica 1,2 vezes 10 a menos 3 vezes 5,76 vezes 10. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Então, se a gente resolve agora aqui, multiplica por 1,2, dá 6,9 vezes 10 a menos 9. Esse é o valor do KPS para o iodeto de chumbo. Vamos fazer esse próximo exercício. Ele diz o seguinte, ó. Carbonato de cobalto é um sal muito pouco solúvel em água, e quando saturado na presença de corpo de fundo, a fase sólida se encontra em equilíbrio com seus íons no meio aquoso. Aí a gente tem aqui a equação, né? Ó, aqui é x, como a relação estequiométrica é de 1 para 1, aqui é x e aqui é x. Então, a gente já pode partir para um olhar do seguinte, ó. Vamos prestar atenção nesse detalhe aqui, ó. O KPS para este sal vai ser a concentração do cobalto vezes a concentração do carbonato. Ou seja, o KPS nesse caso vai ser x vezes x. Portanto, o KPS é x ao quadrado. Então, observa que para esse sal, o KPS tem uma expressão diferente do que tinha para o exercício anterior. Tá? Agora que a gente sabe qual que é a expressão do KPS para esse sal, a gente pode ver o que, que é a pergunta que ele está fazendo. Ele fala assim, ó, segundo não, sendo o produto de solubilidade do carbonato de cobalto igual a 1 vezes 10 a menos 10, então ele passou o valor do KPS, tá? Nesse exercício. A solubilidade, ou seja, ele quer saber o valor de x, vale, né? Então, se o KPS vale 1 vezes 10 a menos 10, 1 vezes 10 a menos 10, e isso é igual a x quadrado, que é a própria solubilidade, né, do carbonato de cobalto. Então, x, nesse caso, vai ser a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 10. Ou seja,
O resultado vai ser 1 vezes 10 a menos 5. E a resposta, portanto, é a letra E. Esse exercício, ele trata de um assunto chamado efeito do íon comum. Tá? Qual que é a ação do íon comum e a solubilidade? Qual que é a relação que existe entre elas? Como assim? O exercício fala o seguinte, ó. Calcular a solubilidade do sulfato de bário em uma solução 0,01 mol por litro de sulfato de sódio. Aí ele passa o valor do KPS do sulfato de bário. Eu vou dividir esse exercício em dois momentos, para ficar mais claro para vocês o que está sendo pedido aqui nesse exercício. O sulfato de bário, ele é um sal pouco solúvel, ou até mesmo a gente pode considerá-lo insolúvel, tá? Insolúvel. O KPS dele é bastante pequeno, né? É 1,5 vezes 10 a menos 9. Então, se eu quiser descobrir a solubilidade do sulfato de bário, o que eu tenho que fazer? Eu escrevo a expressão do KPS, né? Primeiro eu vou escrever aqui a equação química de solubilidade dele, tá? O bário é um metal alcalino terroso, então ele possui uma carga 2+, né? Os alcalinos terrosos formam cátions de carga 2+, e o íon sulfato tem carga 2-. Então, se eu tiver uma quantidade X de sulfato de bário dissolvido, né? Eu vou ter uma quantidade X de cátion bário 2+, e X de sulfato 2-. Desta forma, a expressão do KPS para esse sal vai ser a concentração do bário vezes a concentração do sulfato, tá certo? Sendo o valor X para o bário e X para o sulfato, chegamos à conclusão que o KPS para este sal é a solubilidade dele ao quadrado, né? Agora, como que eu faço para achar a solubilidade dele? A gente faz como nós fizemos no exercício anterior, né? Ou seja, eu tenho o valor do KPS, que é 1,5 vezes 10 a menos 9. Eu vou escrever aqui, ó, 15 vezes 10 a menos 10. Vai ficar mais fácil. Isso é igual a x quadrado. Portanto, x vai ser a raiz quadrada, né, de 1,5 vezes 10 a menos 10. A raiz quadrada de 15, vocês vão fingir que eu estou fazendo essa conta de cabeça, é 3,87. Então, 3,87 vezes 10. A raiz quadrada de 10 a menos 10 é 10 a menos 5. Então, veja que interessante. Esta é a solubilidade do sulfato de bário, se ele estivesse sozinho na água, tá? Só que o exercício ele traz uma segunda situação para nós. Qual que é a segunda situação? Tem um segundo sal junto com o sulfato de bário. E o sulfato de sódio, que é esse sal que está junto com o sulfato de bário, ele é solúvel. A solubilidade dele é bastante alta. Tá certo? A gente pode verificar que a solubilidade dele é alta por causa da concentração do sal, 0,01. É uma concentração relativamente alta, tá? E, devido à presença desse sulfato proveniente do sulfato de sódio, nós vamos ter um acréscimo da concentração do íon sulfato. É como se eu estivesse adicionando neste equilíbrio mais sulfato, tá certo? Por quê? Porque são sulfatos do sulfato de bário mais a quantidade de sulfato do sulfato de sódio. O sódio não interfere em nada, então a concentração do sódio para a gente não tem nenhuma importância,
A importância é o íon comum. E qual que é o íon comum? O sulfato. O fato, né, de nós colocarmos mais sulfato na solução vai acarretar um acréscimo da concentração dele. Então, além dessa quantidade X, nós vamos ter a quantidade de 0,01 provenientes do sulfato de sódio. Tá? E qual que é o efeito disso no equilíbrio químico? Toda vez que a gente adiciona algum produto, né, ou reagente, o equilíbrio químico ele desloca para o sentido contrário, ou seja, se eu colocar mais sulfato nessa solução de sulfato de bário, eu vou fazer com que a solubilidade deste sal diminua, formando mais sulfato sólido, tá? Então, qual que vai ser a nova solubilidade do sulfato de bário se nós adicionarmos sulfato de sódio? Essa que é o X da questão desse exercício. Então, eu não vou mais calcular seguindo esta ótica aqui, esta resolução, tá? Como que vai ser o cálculo agora? Vamos lá. Então, a gente sabe que o KPS para este sal é x vezes x, que é o x quadrado. Só que neste segundo x, que é por causa do sulfato, eu vou acrescentar 0,01 por causa do sulfato proveniente do sulfato de sódio, tá certo? Agora veja que interessante. Esse x é um número muito pequeno, né? Ele é tão pequeno que ele é muito menor do que 0,01. O que significa isso? Significa que se eu somar este x com 0,01, o resultado continua sendo 0,01, né? Para ser mais preciso, se vocês quiserem, né? Vai ficar 0,0100387, que é praticamente 0,01. Eu posso ignorar essa parte de trás aqui, ó. A gente não precisa dela. Então, como o x é um número muito pequeno para ser somado com 0,01, eu vou cancelar, eu vou tirar esse x que está dentro do parênteses somando com 0,01. Então, a gente vai escrever o KPS da seguinte maneira. KPS vai ser x vezes 0,01 direto. Então, x vezes 0,01. Tá certo? Uma vez que o KPS do sulfato de bário é 1,5 vezes 10 a menos 9, e isso é igual a x vezes 0,01. Então, eu isolo x, o 0,1 é 10 a menos 2, ele passa dividindo, né, 1,5 vezes 10 a menos 9. Então, que é 2. Então, a nossa nova solubilidade para o sulfato de bário vai ser 1,5 vezes 10 a menos 7. Veja que interessante, né? Se nós compararmos este novo resultado com este resultado anterior, nós vamos verificar que a solubilidade que eu vou chamar de 2, e essa aqui eu vou chamar de 1, então a solubilidade 2 é menor que a solubilidade 1. Isso demonstra para a gente qual é o efeito na solubilidade quando se adiciona um íon comum à solução. Então, nós diminuímos a solubilidade do sal.